Muito bem, alunos, vamos à 36ª questão do Enem 2011, né, primeiro dia. Lembrando que a maioria das questões realmente não tem resolução, é só ler e interpretar. Por isso vocês, por favor, leiam bastante, né? Pelo que a gente está vendo aqui, muitos textos históricos, correto? Muita atualidade, então assista jornal, leia a revista, correto? Né? Se você não for bom de leitura e interpretação, então se dedique a isso. Tá? E depois também na parte de gramática e ortografia para escrever a sua redação para que você não perca pontos por conta de erros ortográficos e gramaticais, tá bom? Muito bem. Gabarito letra A, vamos ver. Se a mania de fechar, verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, né, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era ser limitada por portas e por uma muralha. Isso, né? Até nos filmes medievais que a gente assiste, a gente sempre vê, né, os vilarejos cercados por muros altos e normalmente uma ou duas entradas no máximo do vilarejo, correto? Aqui vem a fonte. As práticas e os usos da muralha sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com o crescimento das atividades comerciais urbanas. Isso, deve ser isso mesmo, não deve ter outra, né? Por quê? Porque a partir desse ponto, né, no final da Idade Média, as lutas entre feudos ou entre tribos começou a se diminuir e foi aumentando as atividades comerciais, as trocas, né, as grandes caravanas. Então era necessário se cobrar pedágio, era necessário se cobrar os impostos. Então os pórticos, né, as portas, as entradas das cidades, era um momento em que ficava lá instalada a guarda, não tanto para proteger, mas para, né, poder cobrar dos comerciantes que entravam lá. Eles tinham realmente controle sobre isso, né? Então esse processo está diretamente relacionado com a migração dos camponeses? Não. Com a expansão dos parques industriais? Não. Isso é uma revolução industrial, não tem nada de indústria no final da Idade Média, né? Relacionado com o aumento do número de castelos e feudos? Nada a ver, né? Não é porque está aumentando que tem que ficar regularizando a porta, né? Relacionado com a contenção das epidemias e doenças. Uai, rapaz, essa aqui até quase que poderia, né? Mas a ideia principal, né, que é da mudança, foi por conta do crescimento das atividades comerciais, realmente de cobrar pedágio, né? Até em alguns momentos, principalmente quando se teve a peste negra, né? Mas aí foi dentro da Idade Média, não foi no final da Idade Média, né? Quando se teve essas situações de epidemia, né, as portas também ficavam atentas a isso, né? Para não deixar ninguém trazer a doença para dentro da cidade, tá bom? Então, boa questão, letra A como resposta. Vamos para a questão 37. Até mais.